Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical aqui no nosso canal Tens um Minuto. Estamos chegando na reta final. Essa é a penúltima lição do terceiro trimestre de 2023. E eu quero aqui agradecer a Deus por esse privilégio de estar com você durante essas lições todas, falando do amor de Deus. Obrigado por você estar conosco, nos acompanhando. Eu tenho certeza que você tem aprendido junto comigo aqui muito acerca da palavra de Deus. Pois bem, sabemos que Cristo é a cabeça da igreja. Não existe igreja sem Cristo. Ele é o fundamento, ele é onde nós estamos alicerçados. Se as pessoas dizem que tem igreja, que são igreja, e Cristo não é o cabeça, eu acho que isso não é igreja. Pode até tentar ser uma igreja, pensar que é igreja, mas a igreja verdadeira, a igreja do Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, tem que ter ele obrigatoriamente como a cabeça. Pois bem, com base nisso, eu quero lhe apresentar a nossa 12ª lição, que tem por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Está datado de 17 de setembro de 2023. Esse dia é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então aproveite e lembra isso em sala de aula para os irmãos que gostam de escola bíblica. Meu amado irmão, com isso e sem mais delonga, eu já te convido para ficar conosco aí, pegar tua caneta, teu papel, teu lápis e começar a anotar porque vem coisa boa para a gente. Roda a vinheta. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática que irá fundamentar a nossa lição de hoje. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 5 e o versículo de número 32. Acompanhe comigo na tela esse versículo neste momento. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nossa verdade prática nos diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Tendo lido para você o texto áureo e a verdade prática, eu quero continuar com você mais uma leitura da leitura bíblica em classe, que se encontra, nós teremos 2 textos nessa lição. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 16, e também Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 27, e depois o versículo 32. Mais uma vez eu lhe convido para você acompanhar essa leitura aí na tela. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Agora Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Pois bem, tendo lido nossa leitura bíblica em classe, eu quero lhe apresentar agora a nossa palavra-chave. E a palavra em destaque é igreja. Veja o significado de igreja pelos dicionaristas. Pois bem, os dicionaristas trazem o significado de igreja, trazendo a sua palavra no original, eclésia, né? Que significa um templo cristão, local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã.
também nós temos o significado aqui, outro significado de igreja, que significa um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebra a mesma doutrina ou doutrinas religiosas. Para a sociologia, igreja é um conjunto religioso organizado e institucionalizado. Esse é o significado que eu trago a priori para você de igreja. Mas fique tranquilo que terá um tópico desta lição aqui que iremos falar sobre igreja no significado no original e também o entendimento sobre igreja no primeiro século, tá bom? Dito isto, eu te convido para nós falarmos um pouco sobre a introdução e também os tópicos dessa lição. Meus amados irmãos, trazendo uma breve introdução acerca do que nós iremos abordar nessa lição, eu preciso destacar para você a natureza da Igreja de Cristo, que é o nosso primeiro tópico. Pois bem, quando nós falamos desse sentido, eu preciso analisar com você sobre Cristo como fundamento da igreja. Eu tinha falado lá no começo, na introdução, que não existe igreja verdadeira, essa igreja que nós falamos, se não tiver Cristo como fundamento. E quando nós falamos de Cristo como fundamento, nós estamos falando de Cristo como pedra de esquina, como a pedra angular. O que isso significa, Otoniel? Nas construções do mundo antigo, havia-se uma pedra que era denominada como pedra de esquina ou pedra angular. Ela era a pedra perfeita, ou seja, a pedra mais próxima do perfeito, em esquadro, prumo e nível. Para quem entende de obra, sabe muito bem do que eu estou falando. Era a partir dela que era se colocada todas as demais pedras, ou seja, ela serviria como norte para toda a construção. Se essa pedra de esquina estivesse colocada errada, fora do nível ou do prumo, esta casa logo seria uma casa tortuosa. Por isso que teria que ter muito cuidado, prestar muita atenção. Não seria qualquer pedra, seria uma pedra especial para servir como fundamento, como guia para as demais pedras. E nesse contexto é que nós apresentamos Cristo como pedra angular, como a pedra de esquina. Pedro vai falar isso quando está em um discurso perante o Sinédrio. Então, meu querido irmão e minha querida irmã que me assiste nesse momento, primeiro ponto que nós queremos aqui analisar é Cristo como esse fundamento, como essa pedra principal, como esse guia, como esse norte, como esse exemplo para a igreja. Não há outro exemplo maior. Temos grandes homens de Deus, né? Podemos citar aqui o apóstolo Paulo como um grande homem de Deus também no Novo Testamento, mas Cristo é a pedra principal. É ele que é o sustento, é ele que é a base de toda a nossa fundamentação. Se nós não tivermos Cristo como essa pedra principal, essa pedra importante, logo a nossa casa irá desmoronar. Mais uma vez, igreja sem Cristo como pedra de esquina está fadada ao fracasso, está fadada ao erro. William Hendrick, falando acerca desse ponto, ele vai nos dizer a seguinte coisa: além de ser a pedra angular de um edifício, né? Além de ser a pedra angular de um edifício, para o fundamento, é, portanto, o suporte de superestrutura. Ela determina sua forma final, visto que, ao estar colocada na esquina, formada pela junção de duas paredes primárias, fixa a posição de duas paredes e das que cruzam no resto do edifício. Todas as demais pedras devem estar-se ajustada a ela. Veja que coisa interessante. Assim como todas as pedras devem estar ajustadas a essa pedra que é o padrão, nós precisamos estar ajustados com os ensinamentos, com o que Cristo nos deixou, com o seu exemplo, pois ele é a nossa pedra referência enquanto cristãos, enquanto seguidores dele. Meu amado irmão, é interessante aqui destacar, né, que que Pedro vai nos dizer, eu estou citando sempre o apóstolo Paulo porque eu estou montando outra mensagem que é do apóstolo Paulo e isso está na minha mente. Mas Pedro, como eu falei para você, quando ele estava diante do Sinédrio, no capítulo 4 e o versículo 11, ele vai dizer que Jesus é essa pedra de esquina da qual foi rejeitada pelos edificadores, mas que Deus o colocou ele como pedra de esquina, né? E isso acontece porque Pedro e João curam aquele coxo
na porta do Templo Formosa. Então pergunta a ele com que autoridade eles tinham feito isso. Ele diz, olha, Cristo, a qual vocês edificadores rejeitaram, mas que Deus colocou como pedra de esquina, foi através do nome dele que nós curamos esse homem. É interessante também destacar para você que em Mateus capítulo 16 e o verso 18, Jesus vai dizer o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando dessa pedra ele mesmo, o próprio Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, Mateus capítulo 16 e o verso 18. É uma promessa que Deus faz, falando para os seus discípulos que aquela igreja que ele está edificando e que ele é a pedra, o fundamento, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tendo dito isso, eu te apresento agora, já que eu falei quase tudo do primeiro tópico, eu vou só destacar para você, como é de praxe, o primeiro tópico, que tem a natureza da Igreja do Deus Vivo, e está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a casa do Deus Vivo. Segundo, a coluna e firmeza da verdade. E terceiro, o mistério da piedade. Pois bem, quando nós falamos da casa do Deus Vivo, isto é uma palavra, uma expressão que no Antigo Testamento é usado bastante, mas usado só como a casa de Deus. Então, essa referência é uma referência emprestada do Antigo Testamento. Não só casa de Deus, como também casa do Senhor. Você pode perceber isso em 1 Reis, capítulo 3, verso 1, 1 Crônicas, capítulo 22 e o versículo 11. Nesse sentido, eu vou destacar para você de novo o comentarista William Hendricks. E ele vai dizer que essa palavra lembra a casa aqui, a tradução correta é no sentido de habitação, ou seja, e não de família. Então, quando nós estamos falando aqui no sentido de casa de Deus, né? A expressão casa de Deus, casa do Senhor, estamos falando de algo de habitação. E nós estudamos em lições passadas que nós somos essa habitação do Espírito Santo de Deus. Então, quando falamos, que isso fique bem claro para você, nesse sentido de casa de Deus, de casa do Senhor, estamos falando no sentido de habitação. Lembrando que no Antigo Testamento, isso estava fazendo menção ao templo, né? Aos templos ali construídos. Um ponto que eu destaco para você aqui, meu querido, muito importante, e eu já disse a você que eu ia falar sobre o significado das palavras, então eu preciso trazer algumas palavras nos originais, porque ela nos traz algum entendimento, ou vários entendimentos, abrem mais a nossa mente acerca do sentido, porque sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, o grego koiné, que era o grego conhecido da época, né? A língua popularmente falada, que foi popularizada por Alexandre o Grande. Pois bem, meu amado, e lá no Antigo, nós usamos a palavra eclésia. Eclésia, esta é a palavra grega mais usada para designar a igreja no Novo Testamento. Então, quando estamos falando no Novo Testamento sobre igreja, é a palavra eclésia ou eclesia, né? Ou esse significado, meu querido, de eclésia, tem, por exemplo, o significado assembleia, congregação. Então, o sentido de eclésia no Novo Testamento tem com assembleia, congregação. Guarde bem isso. A outra palavra que eu uso aqui para você é koinonia. Você já ouviu muito falar. Koinonia é uma palavra grega também, do grego, como eu lhe falei, que descreve comunhão que os crentes têm uns para com os outros. Então, quando eu estou falando de koinonia, estou falando de comunhão entre um irmão e outro. Eu destaco para você 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 9, e também 1 de João, capítulo 1 e o versículo de número 7. Pois bem, o outro ponto que eu destaco para você é a palavra corpo de Cristo. E corpo de Cristo significa o quê? Para descrever, um termo usado para descrever a união entre os crentes e Cristo. Se koinonia é a união entre os irmãos, corpo de Cristo é a união entre os crentes e Cristo. Ficou claro para você? Pronto. A outra palavra que eu quero usar para você é noiva de Cristo. A palavra noiva de Cristo é o termo usado para descrever a relação entre Cristo e a igreja como uma união matrimonial. Pois bem, tendo dito esses textos para você, entramos também agora no terceiro subtópico, que fala sobre a coluna e firmeza da verdade. Assim como o Supremo Tribunal Federal do nosso país é o guardião das leis aqui brasileira, da Constituição Federal e das leis
que parte da Constituição, a Igreja de Cristo aqui na Terra, ela é a guardiã da verdade, essa verdade que foi deixada por Deus para que nós cuidássemos, né? Infelizmente, há muitas igrejas que têm relaxado, aberto a porta para muitas heresias, tentando ressignificar a palavra de Deus, mudar os termos, mas não é isso que Deus deixou para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela deve obrigatoriamente guardar os mandamentos de Cristo, guardar aquilo que Deus deixou para a Igreja de Cristo fazer, meu querido. Então, quando nós falamos nesse segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade, que eu falei que era o terceiro, mas é o segundo aí na sua lição, estamos falando justamente da Igreja de Cristo como essa guardiã. E eu quero destacar para você o que o comentário bíblico pentecostal fala. Diz, olha, é aconselhável que a congregação saiba como se comportar, pois a igreja é o povo de Deus, a coluna e firmeza da verdade. A confiança sagrada da igreja é verdadeira, se a verdade for comprometida. A própria igreja estará em risco. É interessante destacar isso, que uma igreja que preza pela verdade, que tem a verdade a qualquer preço, como Martinho Lutero bem falou, né? A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Isso deve ser o lema da Igreja de Cristo. A verdade a qualquer preço. Se tiver que perder a vida pela verdade, sim. Se tiver que sofrer pela verdade, que sofra. Mas a verdade de Cristo tem que ser pregada, tem que ser ensinada, tem que ser anunciada a esse mundo. E em contrapartida de apresentar essa verdade para um mundo que não quer ouvir a verdade, nós somos atacados, somos oprimidos, somos colocados, né, por muitas das vezes, como os pais foram colocados em prisões. E isso, aqui no Brasil, daqui a alguns dias, vai ser algo visível. E nós não podemos falar mais sobre a verdade de Cristo, sobre a palavra de Deus, sob pena de ser preso, condenado. Mas, meu irmão e minha irmã, se esse for o chamado de Cristo para nós, se foi isso que Deus estabeleceu, vale a pena sofrer pelo Evangelho de Cristo e pregar essa verdade que Deus deixou para a igreja. O terceiro subtópico, né, que fala sobre o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade, Otoniel? O mistério da piedade aqui, nós podemos destacar para você de forma bem clara. O texto do autor diz o seguinte: o termo mistério sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, como está em Colossenses, capítulo 1 e o verso 26. O vocábulo piedade agora retrata a base do cristianismo, isso é, a fé cristã. Mas aí como é que nós podemos destacar, Otoniel, o que é, na verdade, esse mistério da piedade? Como nós podemos justificar isso? E então eu quero destacar para você o que o dicionário bíblico Bicon fala acerca disso. Acompanhe atentamente o que eu vou ler para você agora. Aqui, como em outras ocasiões, supomos que o apóstolo Paulo está usando fragmentos de um hino cristão primitivo, que a seu modo esboça o drama do evento Cristo. No conjunto, é melhor reconhecermos uma progressão cronológica do hino, supondo que o seja, e propomos que diz a respeito o que é Otoniel. Então agora vamos definir, com base nisso, o que é o mistério da piedade. O mistério da piedade diz respeito, primeiro, à encarnação de Cristo. Segundo, à ressurreição. Terceiro, à ascensão. Quarto, a pregação do Evangelho. Quinto, a resposta dada ao Evangelho. Sexto, a vitória final de Cristo, justificado em espírito. Todo esse combo significa o mistério da piedade. Mas para tornar isso mais claro para você que está me ouvindo, professor e aluno, eu quero continuar ainda falando acerca disso. A síntese, o mistério da piedade é o conjunto das doutrinas elementares do cristianismo. Mais uma vez, em síntese, o mistério da piedade é o conjunto das doutrinas, é o conjunto das doutrinas elementares do cristianismo. Por esse motivo, ratifica-se, então, que, primeiro, Deus manifestou-se em carne, isto é, Cristo fez-se carne. Segundo,
foi justificado no Espírito, ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Terceiro, foi visto dos anjos, isto é, Cristo foi adorado nos céus na ascensão. Quarto, pregado aos gentios, ou seja, indica que Cristo foi anunciado. Olha que importante. Quinto, crido no mundo, isto é, Cristo foi aceito como Salvador. E sexto, recebido acima na glória, o que aponta que Cristo ascendeu em triunfo ao céu de glória e assentou-se à destra do Pai. Oh, glória a Deus por isso. E esse mistério da piedade, quem é a portadora? A Igreja de Cristo. Você, como Igreja de Cristo, é o portador, é a portadora desse mistério da piedade que faz jus a todo esse combo que fala sobre a encarnação, ressurreição, ascensão, pregação do Evangelho, resposta ao Evangelho e a vitória final sobre a morte. Oh, glória a Deus por isso. Com isso, eu quero te pedir, deixa teu like, comenta, compartilha. Você que é novo no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você está gostando do conteúdo, você está vendo que tem muita dica, muitos versículos aqui para você, que vai te ajudar na sala de aula, no próximo domingo, ou no dia que você aplicar essa lição, por favor, se inscreve. Esse é o que nós te pedimos. Você não sabe o quanto isso faz bem para o nosso canal, esse engajamento. Então, é o que nós te pedimos, meu amado. Deixa aí teu like em nome de Jesus e vamos para o nosso segundo tópico. Meus amados, o nosso segundo tópico tem por título Cristo e o relacionamento com a igreja. Está dividido, meu amado, em 2 subtópicos, a saber, primeiro, santificação e pureza, e terceiro, gloriosa e irrepreensível. Pois bem, quando falamos de santificação e pureza, você sabe, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, necessariamente, a igreja de Cristo precisa ser uma igreja santa, irrepreensível. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo vai dizer a seguinte coisa: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, como está em Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 26. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo traz essa metáfora, né, com relação à palavra de Deus como essa água. Ou seja, a palavra de Deus, ela faz essa limpeza no ser humano, limpando ele. E você sabe que esse processo, porque santificação é um processo. Eu sempre enfatizo isso. Se a salvação é de imediato, a santificação é um processo. Processo esse contínuo, que é a igreja de Cristo, que o cristão, o irmão e a irmã, deve buscar sempre, sempre e sempre. Pois bem, tendo isso em mente, eu preciso apresentar para você alguns significados da palavra. No Antigo Testamento, por exemplo, a palavra Kadash, e alguns significam como Kadosh, traduzido aqui é ser santo. E ser santo possui um significado básico de separação do uso comum para a dedicação a Deus e ao serviço. Ou seja, é uma pessoa separada a serviço de Deus e em dedicação às coisas que Deus o estabeleceu. Como igreja de Cristo, nós precisamos de ser pessoas separadas do mundo. Não fazer o que o mundo faz, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu e você, como igreja de Cristo, precisamos estar separados no sentido de não fazer o que o mundo faz, não viver do modo que o mundo vive, não falar do modo que o mundo fala e não ter a mesma conduta, pois nós temos, como o apóstolo Paulo fala, a mente de Cristo. E agora, como temos a mente de Cristo, devemos nos comportar assim como Cristo nos ensinou. Então, primeiro ponto que eu analiso com você aqui nesse segundo tópico é justamente isso: santificação e pureza. Então, o ponto principal nesse nosso tópico é que a igreja de Cristo precisa necessariamente ser uma igreja santa. Agora, no Novo Testamento, nós temos a palavra ágil. E a palavra ágil é uma palavra também grega, que significa santo. E esta palavra vem do verbo agiazo, que significa o quê, meu querido? Que significa separar algo entre o que é comum para a utilização com propósitos sagrados. Mais uma vez, fala de separação para o uso
sagrado. A expressão agnos refere-se particularmente à pureza no sentido ético. Em termos gerais, a obra da santificação, olha aí, a obra da santificação é a separação de tudo que é contrário à pureza do espírito. Esse processo de santificação da igreja é contínuo e prossegue até a glorificação final no dia de Cristo. Você entendeu? Quer que eu repita para você? Em termos gerais, a obra da santificação é a separação de tudo que é contrário à pureza do Espírito. Ou seja, é eu me separar completamente para fazer a obra do Senhor, para viver para Cristo. Trazendo para você esse significado de santificação, que deve ser uma necessidade e que a Igreja de Cristo deve buscar diariamente, nós precisamos apresentar o nosso segundo subtópico, que fala sobre gloriosa e irrepreensível. Pois bem, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, como o apóstolo Paulo fala, mas santa e irrepreensível. A Bíblia compara Cristo e a igreja com a relação que existe entre marido e esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Assim como há toda uma preparação para um casamento, há toda uma organização, há toda uma expectativa, tanto por parte do noivo como por parte da noiva. Assim também há nesse relacionamento entre a igreja e Cristo. Para aquele grande dia, aquele grande encontro em que nós o encontraremos com Cristo nos ares para viver eternamente com Ele. Enquanto esse dia não chega, nós vamos nos preparando, nos santificando, tornando-nos cada vez mais semelhante a Ele, atendendo ao que Ele pediu, seguindo os seus mandamentos, para assim não sermos reprovados no dia que estivermos diante do nosso noivo, que é Cristo. Meu amado irmão, John Stott, uma grande referência na teologia, um homem usado por Deus poderosamente, ele vai dizer a seguinte coisa: a santificação parece referir-se ao processo presente de tomá-la santa no caráter e na conduta pelo poder do Espírito que nela habita. Ao passo que a apresentação é escatológica e ocorre quando Cristo volta para tomá-la para si mesmo, ele a apresentará a si mesmo gloriosa. E ele cita a palavra endoxon, glória, que é doxa. E o irradiar de Deus, o brilho e a manifestação do seu ser, de outra forma, ficaria oculto. Assim, também a natureza verdadeira da igreja se tornará aparente. Na terra, frequentemente, está em trapos e farrapos, manchada e feia, desprezada e perseguida. Um dia, porém, será vista pelo que ela é, nada menos do que a noiva de Cristo, sem mácula, sem ruga, sem qualquer deformação, santa e sem defeito, bela e gloriosa. É com esse fim construtivo que Cristo tem trabalhado e continua trabalhando. A noiva não se torna apresentável, é o noivo que trabalha para embelezá-la, a fim de apresentá-la a si mesmo. Oh, glória a Deus! Com isso, eu te convido para nós irmos para o nosso último tópico dessa lição. Nosso terceiro e último tópico tem por título As armas da Igreja do Deus Vivo. Está dividido também em dois subtópicos. O primeiro, o zelo pela verdade. E segundo, o ensino da verdade. Pois bem, o primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é que a palavra de Deus, ela é a verdade. A Escritura, mais uma vez eu vou dizer isso para você, é a infalível palavra de Deus. Por quê? Porque ela não erra e nunca errou. A palavra de Deus, mais uma vez, tudo quanto ela afirma é verdade. Então guarde bem isso. E mais uma vez eu destaco o que Martinho Lutero falou: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então, as Escrituras é infalível porque ela é a palavra de Deus.
Meu amado irmão, quando nós falamos sobre o zelo pela verdade, nós precisamos falar de ortodoxia. O que é certo, do modo correto. Por mais, como eu falei para você, que muitas igrejas têm relaxado, têm aberto as suas portas para várias ideologias, para o liberalismo teológico. O liberalismo teológico tem entrado em tantas igrejas, deformado as igrejas, afastado os verdadeiros cristãos, ou afastado, melhor, os cristãos do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Isso seria a frase correta? E é nesse sentido que nós, como portadores, guardiões dessa verdade, nós precisamos ter zelo por essa palavra. E ter zelo é ter cuidado, ter zelo é guardar, ter zelo é ter o maior cuidado pela palavra de Deus. E eu só vou ter esse cuidado, eu só vou ter esse amor se eu amar a Cristo acima de todas as coisas. A teologia sistemática pentecostal vai dizer a seguinte coisa: os ortodoxos, como eu falei para você, aqueles que fazem do modo certo, do modo correto, afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável e árbitra em matéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa obrigação ser-lhe obediente, sem quaisquer questionamento. Ela é soberana. Os cristãos jamais deixaram de ser dogmáticos quanto à origem divina da Bíblia. Então, esse é o ponto principal para a Igreja de Cristo. Jamais abrir mão dessa verdade. É nessa verdade, e aí entenda uma coisa, nós somos aqui, trazendo para um termo jurídico, fiel depositários dessa verdade. Essa verdade revelada. E como obrigação, né? Certa feita, perguntaram para Billy Graham a seguinte coisa: por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Você tem tanta influência, você é um homem influente no mundo todo. E ele disse: eu não posso me rebaixar. Eu já sou embaixador de Cristo. O embaixador, ele é um representante legal do seu país onde mora. Ele disse: mais importante do que ser presidente dos Estados Unidos é ser embaixador de Cristo. Nós somos esse fiel depositário, meu amado e minha amada, que levamos essa verdade. Então não abra mão dessa verdade, mas pregue ela com muito fervor, com muita coragem, com muita ousadia, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem te capacitado diariamente para você fazer essa tão grande obra. Por fim, o ensino da verdade. Ora, se muitos líderes, se muitos pastores não têm pregado mais essa verdade, não têm anunciado mais esse evangelho, é um problema deles. Eu tenho compromisso com essa verdade. Eu tenho compromisso com aquele que me chamou, que me salvou, que me restaurou e que me fez uma promessa que há de me buscar. E é com base nesse compromisso, nessa aliança e nesta gratidão para com ele que eu preciso pregar essa verdade. Doa quem doer. Uma coisa é certa. Agostinho diz, né? Essa palavra me feriu. Me cortou, me machucou, mas na medida que ela vai cortando, que ela vai ferindo, ela vai arrancando o mal pela raiz. É como Paulo falou, ela vai lavando, vai tirando toda a impureza e vai nos santificando para ficarmos aptos, para ficarmos no ponto, assim dizendo, para o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. Por isso que essa palavra, no seu processo, Deus no processo de santificação, é doloroso, choramos, mas isso é para o nosso bem. Isso é para que nós possamos estar diante dele, assim como ele nos solicitou. Meu amado irmão, o ensino da verdade é um ensino que nos leva, meu amado irmão, a confrontar o mundo, que nos coloca em rota de perigo. É verdade. Aquele que prega a verdade de Cristo hoje, ele anda de forma perigosa, porque o mundo não quer ouvir. O mundo não quer ser confrontado, contrariado. Vivemos em uma sociedade, como tanto nós falamos aqui, uma sociedade líquida, que não tem mais fundamentos, que não tem mais uma verdade absoluta. Nós temos, nós vivemos, nós acreditamos e sabemos que Cristo é o fundamento da qual nós estamos alicerçados. É por isso que eu e você precisamos defender
essa verdade. Custe o que custar. A defesa dessa verdade deve ser pautada naquilo que Deus nos ensinou. É por isso que nós aprendemos diariamente, é por isso que nós lemos, é por isso que nesse momento você está aqui me assistindo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para podermos defender essa verdade a qual nós cremos e vivemos. Com isso, eu quero concluir lhe dizendo: Deus é o nosso fundamento, Ele é a nossa pedra de esquina. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não ficamos de pé. Como Igreja de Cristo, precisamos ser santos, separados do mundo, assim como também defensores e também guardiães dessa verdade a qual Deus deu responsabilidade para eu e você anunciar. Com isso, forte abraço e eu te aguardo na nossa última lição desse trimestre. Fique na paz.